Voltamos. O repórter Alexandre Silvestre está lá, vai trazer as informações pra gente, é isso? Não, né? Porque ele estava viajando. Então, o que aconteceu? Na tarde dessa segunda-feira, o Timão usou as redes sociais para anunciar que Dorival Júnior é o novo treinador do clube. O ex-comandante da seleção brasileira assinou contrato até o final de 2026. 2026. O Corinthians joga contra o Novo Horizontino fora de casa no jogo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil. Você vê, tinha gente pensando que ele não ia assinar depois dos 4-0. É piadinha interna. Não, ele já estava lá, viu tudo. É lógico, mas os caras tirando uma onda, né? O Dorival Júnior vai ter muito trabalho para acertar o Corinthians? Como é que é? Boa noite, Michele, Miller, você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. É claro que vai ter trabalho, o Corinthians precisa se organizar dentro de campo, esse era o maior problema já no finalzinho da era da família Dias. Precisa também de, pelo menos no meu entendimento, alguns reforços, isso eu já não sei se a diretoria vai entregar ao Dorival, mas vai ter trabalho sim, só que o Dorival é bom arrumador de time, bom arrumador de grupo, elenco, ele fez um ótimo trabalho no Ceará, não foi diferente no Flamengo, não foi diferente no São Paulo, só para citar esses três aí. E acredito que do jeito que está, vai melhorar muito, não vai permanecer do jeito que está, porque a coisa está feia. Até porque, Michele, a próxima janela, né, dá para contratar. E, sem dúvida nenhuma, o Dorival vai pedir novas contratações. É normal, né? É um pensamento dele, ter uma ideia de jogo. Já tem um time formado. Com certeza, ele não jogará com 3 atacantes de início, né? Até porque o Corinthians precisa reforçar o meio-campo. E o Dorival, ele foi campeão da Copa do Brasil com o São Paulo, o Grafa, reforçando o meio-campo. E jogava só com o Lucas mais liberado. Então, acredito que ele vai fazer isso, até porque não tem o Garro ainda, mas ele vai dar muita chance pro Thales. Para os garotos da base, esses terão muitas oportunidades com o Dorival, até porque o Dorival gosta de jogar com 4 no meio campo e só 2 atacantes. O Tchoca na zaga pode ser um dos que ganhe mais oportunidade, não é? O Tchoca depois que perdeu aquele... Foi lacrado pela família Dias. Tá encostado lá. O Thales Magno chegou no começo muito bom, não entendo porque também a família Dias... não jogou. Que teve o seu mérito, não aproveitou tanto o Thales. A gente não está no dia a dia, né, Miller, pra gente saber o que está acontecendo. Mas o Dorival vai rodar esse elenco para extrair o que tem de melhor. E entendo de uma simples maneira que o primeiro passo dele é organizar o sistema defensivo do Corinthians. É o que precisa fazer. Bom, o repórter Alexandre Silvestre foi ao Rio de Janeiro, pegou a estrada e acompanhou ontem a derrota. Foi goleada, gente. Goleada para o Flamengo, sob o olhar do técnico Dorival Júnior. O Timão não teve chance contra o líder do campeonato. A gente vai assistir. Prepara o sorrisal aí. Tá sem som aqui. Dorival Júnior veio nesse domingo ver o que está reservado para ele. A estreia do professor deve acontecer nesta quarta-feira, jogo do Coringão contra o Novo Horizontino, fora de casa. Dorival Júnior, tomara que faça um bom trabalho, que na seleção deixou a desejar, né? Lá na seleção foi fraco, aqui nessa seleção não, que é o Corinthians. Espero que ele melhore esse time aí, que organize melhor o time, que esse time sofra menos gols. Estou botando uma fé. Eu ia perguntar sobre o técnico, mas tem informação mais importante. Qual que é? O casamento do ano, Leandro e Damares ontem. E hoje a lua de mel, vendo o Coringão metendo aquele 2-1. Técnico novo, camisa. Entregar o bastão pro Dorival Júnior depois de uma pancada dessa, onde nada deu certo para vocês e parece que tudo aconteceu pro lado de lá. Boa tarde. É ruim, né? Eu conheço o professor Dorival há um bom tempo. Nós gostaríamos de ter entregado de uma maneira melhor. Mas, infelizmente, foi assim. Então, a gente só pede desculpas ao torcedor. Complicado. Desculpas aceitas ou não, hein? Então, Michele, Miller, eu acho que penso que o Orlando nem deveria ter dado entrevista coletiva ontem, né? Na verdade, a coletiva deveria ter sido dada pelo diretor, pelo Fabinho. O Fabinho, também Fabinho acho. Soldado, falando, ó, Dorival tá aqui, Dorival amanhã te assina o contrato. Uma bucha que o Orlando tá pegando. Por que o Tite não veio? O Tite não veio por isso, isso e isso. O Dorival foi contratado por isso e isso. Os planos que definimos com o Dorival são esses. Claro que não gostaríamos de ter perdido como perdemos
a partida, mas o Orlando tem muito pouco a falar. E, assim, o menos conhecedor do futebol fez a leitura do jogo. O Corinthians não tinha o meio campo, não dava para entender o Carrídio jogando lá pelo lado direito, aberto. A gente sabe que ele é um cara que, além de ser um cara que rouba a bola, é um cara que sai em profundidade, que sai para meter uma bola para o Memphis, meter uma bola para o Yuri. E o Corinthians só tinha 3 homens no meio campo contra 4 bons jogadores do Flamengo e foi um amasso. Foi um amasso. Outra coisa, só para finalizar, é inquestionável o resultado. Muita gente querendo crucificar o Hugo e tal. Gente, o Hugo, se tem alguém que tem crédito nesse elenco, é o Hugo. O que o Hugo fez com o Corinthians no final do ano passado, já no começo desse ano, na decisão contra o Palmeiras, não vão querer pegar no pé do Hugo pelo erro que ele cometeu. Erro de saída de bola, a gente discutiu ontem no mesa. Ali era uma bola para você jogar à frente, mas há um exagero de que o goleiro tem que jogar com os pés e acaba acontecendo esse tipo de erro. Mas tranquilidade, Hugo, ele tem muito crédito, viu, Miller, na minha opinião. Exatamente. Bom, o auxiliar técnico, né, ele foi mal nas suas declarações, né? Acho que ele poderia ter reconhecido, né? Olha, a gente não foi bem hoje, o Flamengo foi muito superior. Se ele falasse assim, está tudo legal, tudo bem. Mas agora, Michele, o que eu vejo é o seguinte, não adianta você... eu jogava no Palmeiras em 95 e o nosso time era bom, hein? Era Edilson, Rivaldo, Antônio Carlos. E nosso time no Campeonato Brasileiro a gente não estava bem. Por quê? A gente estava passando um momento, uma fase ruim, 2 derrotas consecutivas, e a gente ia jogar no Maracanã contra o Flamengo. E o Carlos Alberto Silva era o treinador. Aí nós nos reunimos no hotel, eu chamei o pessoal no meu quarto, todo mundo, falei, o negócio é o seguinte, hoje, amanhã, a gente vai fechar a casinha e vamos jogar no erro do adversário. Não vamos medir força, porque a gente não está numa fase legal. Vamos ser humildes. Faltou isso, né? Na humildade, ganhamos de 2-0. Ó. Joga na velocidade, tinha velocidade. Então você vai querer fazer trocação com o Flamengo? Não adianta você medir força com o Flamengo. Mas será que alguém chamou e teve essa conversa ou ficaram no WhatsApp, cada um no seu quarto? Não, esquece. Ninguém teve essa conversa. Até porque... Falta essa liderança. Quando eu falei ontem, Michele, quando eu falei que o Ranieri estava que nem uma barata tonta, é porque ele estava sozinho, sem a ajuda do Bidon e nem o Garrido, né? Garrido. Eles ficaram abertos. E o meio-campo do Flamengo é fechado, compacto. Vinha em bloco. Só o Pulga que mantém a posição, guarda porque é o primeiro volante. Agora o resto, Arrascaeta, De La Cruz e Gerson, encosta na linha eles de frente, se movimentam, né? não guardam posição. Entendi. E o Wesley passa por fora, passa por dentro, quer dizer... Então, acho que outra estratégia também do treinador, no auxiliar, foi o seguinte... Eu tenho que olhar o seguinte, o Romero tem 30 e poucos anos, já está em final de carreira. O Ayrton Lucas tem 23. Não dá para você não vai, jamais você vai conseguir marcar um lateral assim. Então, eu acredito que todas as estratégias ontem do Corinthians, não só tática, mas de posicionamento, deram errado. E não precisava. O Ramon Dias, com todas as suas limitações, o que ele fazia, Michele? Ele fechava muitas o campo, vezes ele fechou. com 3 volantes, e o Garro estava jogando ainda, né? O Garro metia a bola pro Yuri e fazia o gol. Jogava por uma bola só. Ele até exagerava, né? Exatamente. Nesse conceito. Em certas uma coisa partidas. É você jogar fechado contra o Flamengo numa circunstância, armar uma jogada de contra-ataque. Outra coisa, você pegar um time de menor capacidade, como foi na Sul-Americana, né, e na própria pré-Libertadores, também jogar fechado. Ele exagerava nisso, mas o Miller está coberto de razão. Então o Dorival, Michele, a primeira coisa que ele vai fazer é aquilo que o Garrafa falou. Ele vai ajeitar a defesa, vai mudar. Ele vai fechar o meio-campo, vai mudar. O Depay não terá mais cadeira cativa, porque ele vai tirar o Depay durante a partida. Com certeza, não pode ser insubstituível ninguém, não. Então ele vai fazer isso e vai dar chance pra molecada, porque se não tiver força no Campeonato Brasileiro... Tá certo. Bom, do Corinthians que não vai dar tempo. O goleiro Hugo comentou a má fase no sistema defensivo. Bora conferir. Eu acho que faltou um pouco de atitude da nossa equipe, sem a bola principalmente. E aí gera espaço para o adversário qualificado, né? E aí conseguiram acertar a baliza de uma forma que eu não pude fazer a defesa. E como eu falei, a gente precisa corrigir esses erros o mais rápido possível para que a gente possa buscar objetivos que a gente tem, que são objetivos grandes no ano. Então a gente precisa ouvir o que o professor vai dizer e melhorar nesse sentido para que a gente não possa sofrer mais. Faz parte, eu sou goleiro, estou numa posição que não permite erro, né? Particularmente, individualmente, fiz um jogo sem erro algum, tirando esse. Como falei, sou goleiro, errei fatal. E agora é lidar com isso da melhor forma possível
e entendendo que o futebol ele dá uma oportunidade para a gente se provar cada vez mais, e quarta-feira já temos um jogo importante. Bom, e o Silvestre conversou também com o atacante Romero ontem no Maracanã. Se liga no que o jogador falou sobre o Dorival Júnior lá no Rio de Janeiro. Sim, melhorar o time, né? Porque todo mundo tem que defender e todo mundo tem que atacar. Nós, atacantes, somos os primeiros que temos que defender, saber defender. E taticamente a gente tem que melhorar enquanto a isso. E com certeza o Dorival vai melhorar, como falei, um cara vencedor, um cara experiente, sabe o que tem que fazer. Venho com muita vontade, muita predisposição, pelo que ele falou dentro do vestiário, então isso vai ajudar bastante, animicamente, na confiança também. Mas como falei, não temos muito tempo de trabalho, já temos que reagir na quarta-feira, na Copa do Brasil. O Corinthians não dá tempo para lamento. Hoje a gente saiu derrotado, claro que temos muita coisa para corrigir, mas na quarta temos que melhorar e fazer uma melhor apresentação. Beleza, e aí? O Romero, ele dá sempre a cara a bater, né? Principalmente na derrota ele aparece, é líder, é craque de bola? Não é longe de ser um craque, mas é um cara esforçado, identificado com o Corinthians. Sabe dos problemas, não foge à regra. Agora, é um Corinthians, Miller, a partir daqui, ó. A gente vai ver o que vai acontecer. Discuti ontem o 4-0, vergonhoso para a história do Corinthians, e poderia ter sido pior, não fosse o Hugo. Sim. Não fosse o Hugo, 7 ou 8 caberia com tranquilidade, Miller. Agora, a partir de hoje, amanhã, Dorival Júnior, vamos ver qual a cara que ele vai dar para a equipe. Amanhã ele vai fazer a entrevista coletiva. Isso. E baseado naquilo, dos trabalhos anteriores dele, o último no São Paulo, é isso que eu te falei. Ele vai reforçar o meio campo, ele não vai jogar com 3 atacantes, até porque o Corinthians, se jogar com 3 atacantes, fica vulnerável lá atrás. Porque os 2 jogadores de beirada, Romero e outro que joga do lado esquerdo, Memphis no caso, eles não recompõem. Eles demoram para recompor. E hoje, com os laterais de time grande que jogam como alas, dificilmente aí estoura na defesa, e consequentemente o meio campo que fica vulnerável. Então acho que o Dorival vai fazer isso. Ele vai ajeitar a defesa, mas ele vai reforçar o meio campo. E o Dorival Júnior, ele sabe lidar também com esses medalhões também? O Júnior foi anunciado, hein? É o novo técnico do Esporte Clube Corinthians Paulista. Aqui no canal Café do Setorista você acompanhou, né, toda a cobertura, né, referente aí ao técnico Dorival Júnior, né? A gente trouxe para vocês aí tudo que estava acontecendo, né, na negociação. Ele assinou o contrato com o Corinthians até o fim de 2026, né, que é o fim do mandato aí do presidente Augusto Melo, tá? A gente não sabe se o Augusto sai antes, né, mas é até o fim do mandato. Então, só para você ter uma ideia, né, o Dorival vai ser apresentado amanhã, né, na coletiva de imprensa, tá? Vem com o Dorival os auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Soteiro e o preparador físico Celso Rezende, tá? Eles chegam ao clube para compor a comissão técnica do novo comandante. Aliás, estão todos há muito tempo com o técnico Dorival Júnior, principalmente, né, o Lucas Silvestre, que é o seu filho, e também o Celso Rezende, tá? Com 63 anos, ele chega ao timão aí para comandar o Corinthians pela primeira vez, abre aspas, né? Vamos ver a parte da torcida, né? É uma torcida fiel, que não desiste em momento nenhum, isso é uma marca registrada, espero vivenciar tudo isso. Se Deus quiser, darei o meu melhor para todos os torcedores e ao final da temporada que possamos lutar por todas as competições que estamos disputando, disse aí o treinador, que também elogiou o trabalho aí do técnico Ramon Dias, tá? Olha só, o técnico Dorival Júnior já está no BID, tá? No boletim informativo diário da CBF, já está registrado no BID, e com isso já pode comandar o Corinthians, tá? No confronto contra o Grêmio Novo Horizontino pela Copa do Brasil na próxima quarta-feira. Ele esteve no Maracanã, né, no último domingo, como a gente já havia adiantado para vocês. Já bidou, já comandou, né, o primeiro treino na tarde desta segunda-feira, tá? Aí, né, tudo do técnico Dorival Júnior. E agora nós vamos falar sobre os reforços. Deixa o like, comente aqui embaixo. Olha só, vamos falar de reforços. Fabinho Soldado e Dorival Júnior têm conversado bastante, né, sobre reforços, inclusive ontem lá no Rio de Janeiro, no Maracanã,
né, estiveram juntos e o Corinthians, né, busca, né, os seus reforços aí para o meio do ano, tá? E serão 5 ou 6 reforços, tá? Inclusive, eu estou trazendo com exclusividade nesse blend que um dos reforços vai ser um goleiro, tá? É uma novidade. Então, além do goleiro, o Corinthians quer zagueiro, o Corinthians quer volante, o Corinthians quer meia e o Corinthians quer atacantes, tá? Centroavante e também atacante de ponta. O Dorival Júnior vai querer centroavante também no Corinthians, tá? É bom lembrar que o Corinthians não tem o centroavante realmente, porque o Yuri Alberto, como a gente sabe, gosta de jogar com 2 atacantes, atacando os espaços. Um meia de criação, atacantes de beirada, de drible, que o Dorival sempre gosta, tá? E são as prioridades do Corinthians, tá? Além de um goleiro. Só para você ter uma ideia, nós vamos falar agora, né, do goleiro, então anota aí, zagueiro, tá? Volante, meia e atacantes. Mas principalmente um meia armador, um maestro e também atacantes de beirada e um centroavante, tá? 1 ou 2 atacantes de beirada e um centroavante. Vai ser um pacotão de reforços para o meio do ano, pelo menos o que foi prometido ao técnico Dorival Júnior. Eu vou falar exclusivamente, depois da vinheta, sobre goleiro. Deixa o like aqui, tá bom, gente? Vamos embora pra gente falar muito do Coringão. Olha só, exclusivo, tá? O Corinthians busca um goleiro no mercado da bola. Eu vou te explicar essa história. Por que um goleiro? Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso. Segura ela! Olha só, vamos lá. O Corinthians não está satisfeito com o goleiro Hugo Souza? Claro que não é isso. O Corinthians está satisfeito com o goleiro Hugo Souza. Mas a comissão técnica do Corinthians, junto com o Fabinho Soldado e todos, já definiram, tá? Já definiram que o Corinthians precisa de um goleiro experiente para ficar na sombra de Hugo Souza, para ser reserva de Hugo Souza quando for acionado, tá? Quando o Hugo Souza não puder jogar, o Corinthians ter um goleiro experiente nas competições para que ele assuma o gol do Corinthians. Não há mais paciência aí com o Matheus Donelli e também, né, a cúpula entende que não é o momento de apostar nos outros garotos, o Cauê, né, e também o Cadu, e tem o Felipe Longo também, são vários jovens, né, na verdade, enfim, fica essa dúvida que eu vou querer depois ler os comentários de vocês aqui, para saber se vocês concordam com a busca do goleiro experiente ou se vocês acham que deveria apostar nos outros garotos, Cadu, Cauê, Felipe Longo. Eu vou ler depois aqui nos comentários, tá? A ideia é um goleiro experiente, tá? Seguindo uma regra antiga. Eu lembro que eu cobri o Santos tinha o Fábio Costa no gol e contratou o Sérgio, que já era super consagrado, aquele que passou pelo Palmeiras, né? Vocês se lembram disso, né? O Corinthians teve por muito tempo também o Cássio no gol e na reserva o Walter. O Palmeiras, por exemplo, tem o Everton no gol e na reserva o Marcelo Lomba. Enfim, um goleiro experiente na reserva já é uma receita antiga, tá? Das comissões técnicas e no futebol. E depois dessa conversa chegou à conclusão que o Corinthians vai em busca de um goleiro reserva no mercado da bola, um goleiro experiente. Já tem alguns nomes, mas vai ser feita a triagem para ir para cima e abrir negociações. Informação exclusiva, sempre aqui para você no canal Café do Setorista e no Blend de Informações. Beleza? Não esqueça de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal. Gente, o like ajuda muito. Antigamente, eu não levava muito a sério esse negócio de like. Salve, torcedor do Corinthians, sejam bem-vindos ao canal Alerta Corinthians. Todos os dias tem conteúdo exclusivo do Timão aqui pra vocês. Corinthians e Dorival Júnior chegaram num acerto nessa sexta-feira e o treinador deve ter aí o seu nome registrado no BID nas próximas horas. Não se sabe se ele vai comandar ainda o Corinthians contra o Flamengo no Maracanã. Duelo difícil pro Corinthians, né? Corinthians precisando aí pontuar no Campeonato Brasileiro, mas tá tudo certo com o Dorival Júnior, uma ótima contratação na minha visão, era o nome que tinha realmente no mercado, após o Tite passar mal aí, acontecer tudo que aconteceu, né, com o Tite, e o Dorival aceitou, muita especulação, foram 3 dias de negociação, mas o Dorival, enfim, aceitou a proposta do Timão e deve chegar aí nas próximas horas já para comandar o Timão, o primeiro treino de amanhã.
Vocês gostaram da contratação do Dorival Júnior? Deixa aí abaixo a sua opinião, deixa o seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço. Vai, Corinthians!